Sabedoria divina é um caso particular em matéria de amor, reclamando compreensão. Em vista disso, muitos de nossos erros imaginários no mundo são caminhos certos para o bem, ao passo que muitos de nossos acertos hipotéticos são trilhas para o mal, dos quais nos desvencilharemos, um dia. Emmanuel explica finalmente: abençoai a mais sempre. Diante de toda e qualquer desarmonia do mundo afetivo, seja com quem for e como for, colocai-vos, em pensamento, no lugar dos acusados, analisando as vossas tendências mais íntimas e, após verificardes se estáis em condições de censurar alguém, escutai, no âmago da consciência, o apelo inovidável do Cristo: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Mediunidade. Lembrando que a questão fenomênica é acessória e não mais constitui ponto essencial para as propostas doutrinárias, Emmanuel admoesta: são muito poucas as casas espíritas que se podem entregar ao exercício da mediunidade. Os dirigentes vigilantes devem intensificar reuniões de estudos teóricos, meditação e debates racionais para entendimentos seguros, fugindo de um prematuro intercâmbio com as forças advindas do além-túmulo. Para melhor compreendermos os objetivos da mediunidade nos seus matizes básicos, temos que separar, com discernimento, o exercício mediúnico dos postulados espíritas e definirmos fenômeno, por elemento material de análise espiritismo, como a base teórica que esclarece os fenômenos. Esse comportamento é para nos libertarmos das fantasias, mitos e crendices. Em face disso, ressaltamos a urgente necessidade do estudo continuado do Livro dos Médiuns, uma compêndio insuperável para o entendimento da sensibilidade mediúnica. A palavra médium advém do latim, medium, ou seja, meio, intermediário. Pessoa que pode servir de intermediário entre os espíritos e os homens, conforme instrui Allan Kardec. Incorreremos em grave distorção doutrinária se concluirmos que todos nós somos mais ou menos médiuns no sentido restrito e usual da palavra, ou seja, se julgarmos que todos podem produzir manifestações ostensivas, tais como psicofonia, psicografia, efeitos físicos, etc. Um aspecto central, relativo à natureza da mediunidade, acha-se exposto na resposta à pergunta que Kardec endereçou aos espíritos: o desenvolvimento da mediunidade guarda proporção com o desenvolvimento moral dos médiuns? Não. A faculdade propriamente dita prende-se ao organismo, independe do moral. O mesmo, porém, não se dá com o seu uso, que pode ser bom ou mau, conforme as qualidades do médium. Infere-se, do exposto, que mediunidade, ostensiva, é faculdade especial que certas pessoas possuem para servirem de intermediárias entre os espíritos e os homens. É de origem orgânica e independe da condição moral do médium, de suas crenças, de seu desenvolvimento intelectual. No parágrafo 200, de O Livro dos Médiuns, Allan Kardec deixa claro que não há senão um único meio de constatar a existência da faculdade mediúnica em alguém: a experimentação. Ou seja, só poderemos saber se uma pessoa é médium, observando se ela é, efetivamente, capaz de servir de intermediária aos espíritos desencarnados. Isso, naturalmente, remete-nos à importante questão do estudo metódico e educação da mediunidade. O desenvolvimento da faculdade mediúnica depende da natureza mais ou menos expansiva do perispírito, do médium e da maior ou menor facilidade de assimilação das energias dos espíritos. Depende, portanto, do organismo e pode ser desenvolvida quando existir um relacionamento fluídico entre o médium e o espírito comunicante. Caso contrário, não há fórmula sacramental para desenvolver esse dom de Deus. Incorre em erro grave quem queira forçar, a todo custo, o desenvolvimento de uma faculdade que ainda não aflorou, pois, como sabemos, todos os homens têm o seu grau de mediunidade, nas mais variadas posições evolutivas. Emmanuel explica a questão 384 no livro O Consolador,
dever-se-á provocar o desenvolvimento da mediunidade. Ninguém deverá forçar o desenvolvimento dessa ou daquela faculdade, porque, nesse terreno, toda a espontaneidade é necessária, observando-se contudo, a floração mediúnica espontânea. Nas expressões mais simples, deve-se aceitar o evento com as melhores disposições de trabalho e boa vontade. Reitera, a mediunidade não deve ser fruto de precipitação nesse ou naquele setor da atividade doutrinária, porquanto, em tal assunto, toda a espontaneidade é indispensável, considerando-se que as tarefas mediúnicas são dirigidas pelos mentores do plano espiritual. Estejamos, pois, vigilantes quanto à aplicação prática da mediunidade, lamentavelmente, tão mal conduzida em nossas hostes. As pessoas, quando procuram os centros espíritas, cedo ou tarde, são encaminhadas, irrefletidamente, às chamadas reuniões de desenvolvimento mediúnico, antes mesmo de se evangelizarem ou nem mesmo apresentarem indícios rudimentares dessa faculdade. Os orientadores argumentam que, se são pessoas que apresentam desequilíbrios múltiplos de saúde que desafiam a perícia médica, ou se revelam distúrbios de comportamento que, de alguma forma, fogem aos costumes estipulados pela sociedade, devem entregar-se, imediatamente, ao desenvolvimento da mediunidade, o que é um absurdo. Sugerem, ainda, que, se alguém tem grande interesse pelo espiritismo, ela tem todas as condições para o exercício do sublime mandato mediúnico, incorrendo em outro grande erro. Recordemos, porém, que a educação mediúnica promovida nos centros espíritas não deve, jamais, ser entendida como aprendizado de técnicas e métodos para fazer surgir a mediunidade, mas, exclusivamente, como aperfeiçoamento e norteamento eficaz para o equilibrado das faculdades brotadas naturalmente, o que conduz ao aperfeiçoamento moral do médium por meio do estudo sério e de seus esforços continuados para o ajuste de suas práticas às recomendações evangélicas. Os médiuns que fazem mau uso de suas faculdades, que não se servem delas para o bem, ou que não as aproveitam para se instruírem, sofrerão as consequências dessa falta. Se delas fizerem mau uso, serão punidos duplamente, porque têm um meio a mais de se esclarecerem e não o aproveitam. Aquele que vê claro e tropeça é mais censurável do que o cego que cai no fosso. Emmanuel ainda alerta: o exercício da mediunidade nas tarefas espíritas exige larga disciplina mental, moral e física, assim como o grande equilíbrio das emoções. Portanto, a mediunidade mal exercida significará sofrimento para o médium, pois a invigilância por falta de conhecimento prévio de seus mecanismos, fatalmente, o conduzirá à confusão, à dúvida, à mentira, insuflando o egoísmo, o orgulho, a vaidade e o personalismo. Mediunidade sem estudo sério da doutrina e sem Jesus sedimenta a emissão de forças mentais deletérias, abrindo espaço à perseguição dos espíritos que insistem em permanecer nas trevas. O perispírito desempenha papel de suma importância no processo, sendo o mesmo agente de todos os fenômenos mediúnicos, e este só podendo produzir-se pela ação recíproca dos fluidos que emitem o médium e o espírito. Temos como regra sem exceções que, ocorrendo um fenômeno de comunicação com o mundo espiritual, necessariamente haverá participação de um médium. Em alguns casos, como em certas manifestações de efeitos físicos, não se nota a presença do médium, mas podemos estar certos de que haverá alguém, em algum lugar, servindo de médium, ainda mesmo que este não esteja consciente do papel que desempenha. Fé e razão. Para o dicionarista, a definição de fé é a convicção e crença firme e incondicional, alheia a argumentos da razão. Todavia, concebemos como uma espécie de força intrínseca, uma certeza irracional, embora, também, instintiva na bondade de Deus. A prática das lições espíritas, através de uma fé racional, desempenha função relevante na terapia das muitas patologias que nos atormentam,
principalmente, por desvendar o medicamento da alma em bases no amor. A maioria das pessoas inquietas pede alívio, apressadamente, como se a consolação real fosse obra do improviso, assim por de fora para dentro. Allan Kardec afirmou, em O Evangelho segundo o Espiritismo, que fé inabalável só é que pode encarar a razão, face a face, em todas as épocas da humanidade. Portanto, é importante que se estabeleçam as relações entre fé e razão, pois fazem parte do contexto espírita. Contudo, sem tanger para as considerações de ordem filosófica, convém refletir, concretamente, que nem todos os espíritas compreendem a dimensão do conceito de fé raciocinada, haja vista as mais estranhas posturas de fé nas terapias doutrinárias propostas em muitos centros espíritas. Kardec nos ensina que a fé raciocinada é aquela que permanece em constante contato com a razão, bom senso, isto é, busca, sempre, o encontro com a transcendência, argumenta e questiona. Motivo pelo qual a fé espírita há de ser uma fé em constante reciclagem, uma fé sempre renovada, sempre reconstruída, mas, certamente, sem que exceda seus limites. Caso contrário, sucumbirá, numa espécie de fé cega, inteligente, a que se contenta em, apenas, descobrir placebos para tratamentos espirituais que em nada ajudam. A fé, com fulcro na razão, é indispensável para que registremos o socorro de que necessitamos. Mas, não nos reportamos ao fanatismo religioso ou à cegueira da ignorância, porém, sim, à atitude de segurança íntima, sensatez com reverência e submissão, diante das leis de Deus, em cuja sabedoria e amor procuramos respaldo. Nada temos contra as propostas terapêuticas nas casas espíritas, para aliviar as moléstias do corpo e do espírito. Mas não podemos esquecer que, por muito tempo, ainda, não poderemos prescindir da contribuição do clínico, do cirurgião e do farmacêutico, missionários da saúde coletiva. Indubitavelmente, é na alma que reside a fonte primária de todos os recursos medicamentosos definitivos. A assistência farmacêutica do mundo não pode remover as causas transcendentes do caráter mórbido dos indivíduos. O remédio eficaz está na ação do próprio espírito enfermiço movido pela fé racional. Até porque, nada, e ninguém, conseguirão eliminar efeitos, quando as causas permanecem. Uma fé espírita legítima nos demonstra que as mágoas, ressentimentos, irritações, ciúmes, cólera, desespero, crueldade e intemperança, criam zonas mórbidas de natureza particular no corpo físico, impondo às células as desarmonias pelas quais se anulam quase todos os recursos de defesa, abrindo-se campo fértil à cultura de micro-organismos patogênicos nos órgãos menos imunes. Dessa forma, atormentam o pensamento, proporcionando lesões mentais, espirituais, verdadeiras matrizes de doenças que desembocam no corpo físico. Por outro lado, o exercício do amor encerra a filosofia do ideal superior e nos dá a visão correta de uma vida em constante aprimoramento espiritual. Conquistar a fé e alcançar a possibilidade de não mais dizer, eu creio, mas afirmar, eu sei, com o respaldo da razão, tocado pela luz do sentimento. Essa fé, que é força e vitalidade, não se estagna sob qualquer pretexto ou circunstância da vida e se bem compreendida e assimilada, intensifica-se diante da dor, contribuindo para que suportemos quaisquer desafios existenciais. A fé é virtude que desloca montanhas, disse Jesus. Todavia, mais pesados do que as maiores montanhas, jazem depositados nos corações dos homens a impureza e todos os vícios que derivam da impureza. A fé é o resultado do nosso conhecimento interior. Quanto maior for a nossa identidade com a fé, mais forte aparecerá em nossas vidas a felicidade. A edificação da paz interior com a luz divina exige trabalho constante e sereno.
Não será tão somente ao preço de promessas verbais que ergueremos os templos da fé raciocinada. Dicas necessárias para o Centro Espírita. Reunimos na formatação deste trabalho, à guisa de sugestões e subsídio, às atividades dos centros espíritas, algumas lições dos mentores espirituais e, principalmente, as recomendações contidas no opúsculo Orientação ao Centro Espírita, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Lembrando que, em função das realidades próprias de cada centro espírita, poder-se-á aceitá-las ou adotá-las, parcial ou totalmente, consoante suas conveniências e necessidades. Cumpre-nos esclarecer, primeiramente, a diferença entre doutrina espírita e movimento espírita. Doutrina espírita é um conjunto de conhecimentos científicos, filosóficos e morais, além de uma estrutura metodológica que tem como base o estudo do espírito e sua comunicação com o homem. O movimento espírita, por sua vez, é o conjunto de ações e interações humanas vinculadas ao espiritismo. Desenvolve-se através de atividades realizadas pelos centros espíritas, pelo movimento de unificação, pelas editoras, pelas instituições assistenciais, etc. As nossas argumentações são destinadas aos dirigentes, aos médiuns, aos colaboradores e, também, aos que frequentam a casa espírita, para incentivá-los a algumas reflexões prático-didáticas e colaborar nas suas diversas tarefas doutrinárias. Uma instituição espírita só alcançará, plenamente, seus objetivos se as aspirações de cada trabalhador se consubstanciar num único objetivo, ou seja, no amai-vos uns aos outros, observadas a tolerância e a simplicidade de coração, como práticas de virtudes evangélicas. Não podemos esquecer, porém, que todos nós estamos sujeitos às influências do mal. Muitas vezes, a obsessão, o personalismo exagerado ou a ignorância de princípios fundamentais interferem na dinâmica do centro e, para não ficarmos vulneráveis a essas sugestões, importa que vigiemos, sempre, nossas atitudes para com os nossos semelhantes, não confundindo liberdade com deliberações particulares, com licença para praticar um espiritismo exótico, e o que bem se entenda por casa espírita. Para a busca da unidade de princípios, de fazer adeptos esclarecidos, capazes de espalhar as ideias espíritas, é fundamental o estudo sistematizado da doutrina, com programação, previamente, elaborada, com base na codificação. Recordando que o que caracteriza um estudo sério é a continuidade que se lhe dá. Emmanuel enfatiza que a maior caridade que podemos ter para com a doutrina espírita é a sua própria divulgação. Sem proselitismos, claro. Daí a importância da reunião pública destinada a palestras ou conferências, para a difusão do espiritismo, no seu tríplice aspecto, através de explanações doutrinárias realizadas por integrantes do centro, ou convidados, visando, neste caso, ao intercâmbio e à troca de experiência com outros grupos co-irmãos. Nesse sentido, ressalte-se que a tribuna espírita deve ser oferecida, apenas, a pessoas que tenham conduta moral evangélica segura, razoável conhecimento doutrinário e capacidade de comunicação, sem exigência do dom da oratória, a fim de que possa inspirar confiança e respeito aos frequentadores. Essas providências são imprescindíveis para que não ocorram pregações de princípios estranhos aos projetos espíritas, ressaltando-se, aqui, que é dever do dirigente da reunião esclarecer o assunto ao público, com fundamento doutrinário, se o expositor se equivocar com afirmações estranhas. Nas páginas de Conduta Espírita, André Luiz dedica-nos espaço importante em profícuo comentários sobre os aplausos, que devem ser evitados após palestras. Para não gerar desentendimentos e desequilíbrios vários, que a harmonia seja favorecida pelo silêncio. Até porque, uma palestra não é show ou espetáculo para entretenimento. Orador consciente não espere nem necessita de elogios e bajulações.
Não permitir que, da tribuna espírita, haja ataques ou censuras a outras religiões, bem como impedir discussões de ordem política nos centros, para que aí não se transforme em palanque de propaganda política. Dessa maneira, repelir justificativas de políticos oportunistas que pretextem defender os princípios doutrinários ou aliciar prestígio social para a doutrina, em troca de votos ou solidariedade a partidos e candidatos. O espiritismo não pactua com interesses puramente terrenos. Outro assunto a ser observado é com relação à reunião de desobsessão que, impreterivelmente, deve ser privativa, visando o auxílio aos espíritos desencarnados e aos encarnados, envolvidos em dramas de reajuste. Outro detalhe importante, na defesa do centro espírita, contra as investidas das falanges de espíritos obsessores, é oração, no início e no fim dos trabalhos. Porém, devem ser evitadas, quanto possível, sessões sistematizadas de desobsessão, sem a presença de dirigentes moralizados e com suficiente conhecimento doutrinário. Em que pese suas nuances complexas, cada templo espírita deve e precisa possuir a sua equipe de servidores da desobsessão, destinada a socorrer as vítimas da desorientação espiritual. Infere-se, portanto, que desobsessão deve ser praticada no templo espírita, ao invés de ambientes outros, de caráter particular. O centro espírita é local de trabalho onde nos reestruturamos, despojando-nos dos vícios, transformando-nos para o bem e não um lugar para entretenimento, nem clube recreativo, e, muito menos, lugar para se exercer o compromisso da semana, desobrigando-nos da prática religiosa. Não admite, de forma alguma, paramentos, uniformes, e nem imagens ou símbolos de qualquer natureza nas sessões para que seja assegurada a incolumidade da fidelidade doutrinária. Até porque, os aparatos exteriores têm cristalizado a fé em todas as civilizações terrenas. Nas suas instalações, não existem cerimônias à consagração de esponsais ou nascimentos e outras práticas estranhas ao espiritismo, tais como velórios, colações de grau, etc. Devem ser implementadas reuniões semanais, quinzenais ou mensais, com todos os trabalhadores que atuam nas diferentes atividades da casa, a fim de se manter a unidade, tanto doutrinária quanto administrativa, e para que cada área de atuação obtenha os possíveis e melhores resultados. A direção do centro espírita deverá incentivar a campanha para a implantação do culto do Evangelho nos lares dos frequentadores, principalmente nos dos recém-chegados, cabendo a uma equipe, devidamente preparada, prestar assistência e colaboração a esses cultos, em fase inicial, por meio de visitas programadas a essas famílias. Diz o Evangelho, então, perguntar-lhe-ão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos sem teto e te hospedamos, ou despido e te vestimos? E quando foi que te soubemos doente ou preso e fomos visitar-te? O rei lhes responderá: Em verdade vos digo, todas as vezes que isso fizestes a um destes mais pequeninos dos meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Todo centro espírita deverá realizar serviço assistencial sem prejudicar sua finalidade essencial espírita, conjugando-se ajuda material com ajuda espiritual, e entendendo que toda e qualquer assistência material aos mais necessitados deva ser realizada sem prejuízo das atividades prioritárias do centro, ou seja, tudo que diga a respeito à nossa evolução moral e às necessidades dos nossos irmãos desencarnados. Havendo instituições espíritas instaladas próximas umas das outras, interessante seria que, unidas no mesmo ideal, fizessem, previamente, um levantamento sobre as necessidades do meio, para, em seguida, estudarem a viabilidade, ou não, de promoverem obras assistenciais que atendam, dignamente, irmãos carentes naquela região. É redundante dizer que é preferível fazer pouco, mas de boa qualidade,
a se precipitar a maiores realizações dentro da improvisação e da imprevidência. No que refere às obras de maior envergadura, poderão ser desmembradas do centro, constituindo-se entidade com personalidade jurídica própria, sem perda de seu caráter espírita, filiada, ou não, ao centro espírita de origem. E quanto aos centros espíritas recém-fundados e de pequeno porte, optarão por um serviço assistencial espírita eventual, sem criarem compromissos financeiros para o futuro, crescendo, segura e gradativamente, em suas formas de atuação, segundo os recursos humanos e financeiros disponíveis. Os departamentos responsáveis pelos trabalhos assistenciais devem apresentar, periodicamente, relatórios estatísticos e financeiros e demonstrativos dos donativos e contribuições recebidos. A colaboração financeira, em espécie ou em serviços, que descaracterize, a qualquer título, o cunho espírita da obra, deve ser evitada. Dessa forma, impõe-se uma rigorosa prudência na seleção dos meios de consecução dos recursos financeiros, evitando tómbolas, rifas, quermesses, bailes dançantes beneficentes ou outros meios desaconselháveis ante a doutrina espírita. O Centro Espírita, mantenedor de serviço assistencial a necessitados e enfermos, inclusive com receituário e distribuição de medicamentos, deverá ter, como responsável por ele, médico habilitado, em pleno exercício da medicina. A vivência do Evangelho é o objetivo a ser alcançado por toda a humanidade. Por isso, em resumo, o Centro Espírita, basicamente, precisa promover, com vistas ao aprimoramento íntimo de seus frequentadores, o estudo metódico e sistemático e a explanação da doutrina espírita, no seu tríplice aspecto, científico, filosófico e religioso, consubstanciada na codificação kardeciana. Deve promover a evangelização de crianças e incentivar e orientar os jovens para o estudo e prática da doutrina e lhes favorecer a integração nas tarefas da instituição. Uma casa espírita precisa promover a divulgação da doutrina, também, através dos livros já consagrados, selecionando as demais obras com a responsabilidade, promover o estudo da mediunidade, visando oferecer orientação segura para as atividades mediúnicas, realizar atividades de assistência espiritual, mediante a utilização dos recursos oferecidos pela doutrina, inclusive através de reuniões mediúnicas privativas de desobsessão, manter um trabalho de atendimento fraterno, através do diálogo, com orientação e esclarecimento às pessoas que buscam o centro espírita, promover o serviço de assistência social espírita, assegurando suas características beneficentes, preventivas e promocionais, conjugando ajuda material com ajuda espiritual, fazendo com que este serviço se desenvolva, concomitantemente, com o atendimento às necessidades de evangelização, incentivar e orientar a instituição sobre o culto do Evangelho no lar. O Centro Espírita precisa manter organização própria, segundo as normas legais vigentes, compatível com a sua maior ou menor complexidade, e precisa estar estruturado de modo a atender às finalidades do movimento espírita, estimular o processo de trabalho em equipe, zelar para que as atividades exercidas em função do movimento espírita sejam gratuitas, vedada qualquer espécie de remuneração. Deve possuir atividades de comunicação, a saber, promover a difusão do livro espírita, utilizar os meios de comunicação, inclusive jornais, revistas, boletins informativos e volantes de mensagens, rádio e televisão, na propagação da doutrina espírita e do Evangelho, de maneira condizente com os seus princípios. A propósito da evangelização da infância, Allan Kardec, na pergunta 383, de O Livro dos Espíritos, pergunta: qual, para o espírito, a utilidade de passar pelo estado de infância? Obteve a seguinte resposta: encarnado, com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito, durante esse período, é mais acessível às impressões que recebe,
capazes de lhe auxiliar em adiantamento, para o que devem contribuir os incumbidos de educá-lo. Nesse sentido, todo centro espírita e outras instituições espíritas, que lidem com crianças, deverão promover a evangelização da infância, com o objetivo de educar e iluminar a mente infantil através das orientações kardecianas. A diretoria da Casa Espírita indicará, para as atividades de evangelização da infância, um supervisor com experiência neste setor, que terá a incumbência de formar o grupo de evangelizadores. O trabalho de evangelização deverá funcionar semanalmente, com aulas ministradas no período ideal de 1 hora, e poderá interromper as suas atividades por 2 meses, se o considerar conveniente, a título de férias, janeiro e fevereiro, por exemplo. As obras infantis da literatura espírita, de autores encarnados e desencarnados, devem estar, sempre, disponíveis às crianças, colaborando de modo efetivo na implantação essencial da verdade eterna. O livre edificante vacina a mente infantil contra o mal. Com relação à juventude, é fundamental que haja reuniões de estudos doutrinários e atividades da mocidade ou juventude espírita. Essa reunião deve congregar jovens, com idade aproximada de 13 a 25 anos, cujo objetivo é o estudo da doutrina espírita e atividades correlatas. As reuniões da mocidade, no centro espírita, são imperiosas na vida da instituição, porquanto, além de oferecerem aos jovens condições adequadas de estudo e aprendizagem da doutrina espírita, já os familiarizam com as atividades do centro, preparando-os para os encargos que deverão assumir no futuro. É muito importante frisar que não deverá haver manifestação de espíritos ou atividades mediúnicas nessas reuniões. Os jovens que necessitarem de assistência, nesse sentido, serão encaminhados às reuniões destinadas a atendimentos dessa natureza. Somente deverão fazer parte dessas reuniões os jovens que já adquiriram maturidade psicológica e conhecimentos suficientes sobre os mecanismos da mediunidade. Uma visão espírita do homossexualismo sem o dissimulado purismo cristão. As múltiplas experiências humanas pela reencarnação e os repetidos contatos com ambos os sexos proporcionam ao espírito as tendências sexuais na feminilidade ou masculinidade e este reencarna com ambas as polaridades e se junge, às vezes, contrariado aos impositivos da anatomia genital e ao da educação sexual que acolhe em seu ambiente cultural. Consoante essas experiências tenderá para qualquer das duas opções e o fará nem sempre de acordo com a sua aspiração interior, que poderá ser inversa ao que determina o meio sociocultural. Emmanuel ensina na obra Vida e Sexo que o espírito passa por fileira imensa de reencarnações, ora em posição de feminilidade, ora em condições de masculinidade, o que sedimenta o fenômeno da bissexualidade, mais ou menos pronunciado, em quase todas as criaturas. Além disso, há vários fatores educacionais que poderiam contribuir para despertar no indivíduo as tendências sepultadas nas profundezas de seu inconsciente espiritual. E, ainda que desempenhe papéis de acordo com a sua anatomia genital, e que seu psiquismo se constitua de acordo com a sua opção sexual, poderá ocorrer que se desperte com desejos de ter experiências com pessoas do mesmo sexo. Tal ocorrência poderá lhe tumultuar a consciência caracterizando, por aquele motivo, um transtorno psíquico-emocional. A convivência do espírito com o sexo oposto ao que adotou em cada encarnação, bem como aquelas em que exerceu sua opção sexual, irão plasmar em seu psiquismo as tendências típicas de cada polaridade. Explica Emmanuel, a homossexualidade, também hoje chamada transexualidade, em alguns círculos de ciência, definindo-se, no conjunto de suas características, por tendência da criatura para a comunhão afetiva com uma outra criatura do mesmo sexo, não encontra explicação fundamental nos estudos psicológicos que tratam do assunto em bases materialistas, mas é perfeitamente compreensível, à luz da reencarnação. Na questão 202 de O Livro dos Espíritos,
Allan Kardec indaga aos espíritos, quando errante, que prefere o espírito, encarnar no corpo de um homem, ou no de uma mulher. Isso pouco lhe importa, responderam os benfeitores. O que o guia na escolha são as provas por que haja de passar, esclareceram os espíritos. A genética tem tentado encontrar genes que explicariam a homossexualidade como sendo desvio de comportamento sexual. A psiquiatria tenta encontrar enzimas cerebrais que poderiam influenciar no comportamento sexual. Alguns sexólogos explicam que é uma preferência sexual. Mas a sede real do sexo não se acha no veículo físico, porém na estrutura complexa do espírito. É por esse prisma que devemos encarar as questões relacionadas ao sexo. A coletividade humana aprenderá, gradativamente, a compreender que os conceitos de normalidade e de anormalidade deixam a desejar quando se trate simplesmente de sinais morfológicos. Não podemos confundir homossexualismo com desvio de caráter, até porque os deslizes sexuais de qualquer tendência têm procedências diversas. Suas raízes genésicas podem vir de profundidades íntimas insondáveis. A própria filogênese do sexo, que começa aparentemente no reino mineral, passando pelo vegetal e ao animal, para depois chegar ao homem, apresenta enorme variação de formas, inclusive a autogênese, geração espontânea, dos vírus e das células e a bissexualidade dos hermafroditas. Para alguns pesquisadores justifica o aparecimento de desvios sexuais congênitos. Com a liberação sexual e ascensão do feminino na sociedade contemporânea, a tolerância ao homossexualismo aumentou, permitindo que uma grande quantidade de pessoas que viviam no anonimato se expressasse naturalmente. Chico Xavier explica, de forma clara, o seguinte: não vejo pessoalmente qualquer motivo para críticas destrutivas e sarcasmos incompreensíveis para com nossos irmãos e irmãs portadores de tendências homossexuais, a nosso ver, claramente iguais às tendências heterossexuais que assinalam a maioria das criaturas humanas. Em minhas noções de dignidade do espírito, não consigo entender por que razão esse ou aquele preconceito social impediria certo número de pessoas de trabalhar e de serem úteis à vida comunitária, unicamente pelo fato de haverem trazido do berço características psicológicas e fisiológicas diferentes da maioria. Nunca vi mães e pais, conscientes da elevada missão que a divina providência lhes delega, desprezarem um filho porque haja nascido cego ou mutilado. Seria humana e justa nossa conduta em padrões de menosprezo e desconsideração, perante nossos irmãos que nascem com dificuldades psicológicas. A doutrina espírita é libertadora por excelência. Ela não tem o caráter tacanho de impor seus postulados às criaturas, tornando-as infelizes e deprimidas. A energia sexual pede equilíbrio no uso e não abuso ou repressão. A doutrina espírita não condena a homossexualidade, contrariamente, recomenda-nos o respeito e fraterna compreensão para com os que têm preferências homoafetivas. Muitas vezes, pode até ser alguém tangido pelo apelo permissivo que explode das águas tóxicas do exacerbado erotismo, somado aos diversos incentivadores pseudocientíficos da depravação, que podem estar desestruturando seu sincero projeto de edificação moral, através de uma conduta sexual equilibrada. Por isso mesmo, não pode ser discriminado, nem rejeitado, pois, como admoesta Jesus, aquele dentre vós que não tiver pecados, que atire a primeira pedra. Como já vimos com Emmanuel no início desta exposição, não há masculinidade plena, nem plena feminilidade na Terra. Tanto a mulher tem algo de viril, quanto o homem de feminil. Antigamente, a educação muito rígida e repressiva contribuía para enquadrar o indivíduo ambissexual, em seu sexo natural. Assumir a homossexualidade não significa mergulhar em um universo de atitudes extremadas e desafiadoras perante seu grupo de relacionamento familiar ou profissional, mas fazer um profundo exercício de autoaceitação, a serenar-se por dentro,
a fim de poder reconhecer perante si mesmo em todo o seu círculo de amigos e parentes que vives uma situação conflitante. O verdadeiro desafio é a construção interna para superar os desejos. E não estamos aqui referindo-nos exclusivamente a desejos sexual e sim a toda a espécie de desejos que comandam a vida das criaturas. Emmanuel enfatiza que, o mundo vê, na atualidade, em todos os países, extensas comunidades de irmãos em experiência dessa espécie, homossexual, somando milhões de homens e mulheres, solicitando atenção e respeito, em pé de igualdade devidos às criaturas heterossexuais. O homossexualismo não deve, pois, ser classificado como uma psicopatia ou comportamento merecedor de discriminação ou medidas repressivas. O homossexual, especialmente o transexual, merece toda a nossa compreensão e ajuda, para que ele possa vencer sua luta de adaptação ao novo sexo adquirido com o renascimento. Outra questão extremamente controvertida, para muitos cristãos, é a possibilidade da união estável, casamento, entre duas pessoas do mesmo sexo. Ante a miopia preconceituosa do falso purismo religioso da esmagadora maioria de cristãos supostamente puros, isso é uma blasfêmia. Isto torna o tema bastante complexo, e não ousaríamos opinar com a palavra definitiva. Estamos abertos a discussões, porém, após refletir bastante sobre o assunto e, sobretudo, tendo como alicerce as opiniões de Chico Xavier, entendemos que a união estável, casamento, entre homossexuais é perfeitamente normal. Sim. Só conseguiremos entender melhor a questão homossexual depois que estivermos livres dos pré-conceitos que nos acompanham há muitos milênios. Arriscaríamos afirmar que a legalização do casamento entre duas pessoas do mesmo sexo é um avanço da sociedade, que estará apenas regulamentando o que de fato já existe. Seria lícito a duas pessoas do mesmo sexo viverem sob o mesmo teto, como marido e mulher. A propósito, vasculhando fontes sobre esta mesma indagação encontramos em Folha Espírita a resposta de Emmanuel. A esta indagação o codificador da doutrina espírita formulou a questão 695, em O Livro dos Espíritos, com as seguintes palavras: o casamento, quer dizer, a união permanente de dois seres, é contrário à lei natural? Os orientadores dos fundamentos da doutrina espírita responderam com a seguinte afirmação: é um progresso na marcha da humanidade. Os amigos encarnados no plano físico com a tarefa de sustentar e zelar pelo cristianismo redivivo, na doutrina espírita, estão aptos ao estudo e conclusão do texto em exame. Grifamos tanto o homossexual como o heterossexual devem buscar a sua reforma interior, não cedendo aos arrastamentos provocados pelos impulsos instintivos e sensuais. Lembremos, o que é ilícito ao hetero, também é o homossexual. Ambos precisam distinguir no sexo a sede de energias superiores que o Criador concede à criatura para equilibrar-lhe as atividades, sentindo-se no dever de resguardá-las contra os desvios suscetíveis de corrompê-las. O sexo é uma fonte de bênçãos renovadoras do corpo e da alma. Mister, portanto, reconhecer que ao serem identificados os pendores homossexuais das pessoas nessa dimensão de prova ou de expiação, é imperioso se lhes oferte o amparo educativo pertinente, nas mesmas condições que se administra a instrução à maioria heterossexual da sociedade. Acreditamos, por fim, que estas ideias poderão levar, a quantos as lerem, a meditar, em definitivo, sobre o assunto. Lembrando que o homossexualismo transcende em si mesmo a simples questão da permuta sexual. Resgates coletivos ante a lei de causa e efeito. A jovem Bael Bacari, de 14 anos, foi a única sobrevivente do Airbus A310, da empresa Yemeni Air, que caiu no Oceano Índico, pouco antes do pouso nas Ilhas Comores, com 153 pessoas a bordo. Temos notícia de outros acidentes aéreos que tiveram, também, um único sobrevivente,
A exemplo de Vesna Volovic, aeromoça sérvia, que, no momento em que a aeronave sobrevoava a Tchecoslováquia, resistiu à explosão, supostamente, causada por atentado terrorista, em janeiro de 1972. Dias antes, na véspera do Natal de 1971, um avião de passageiros, também, explodiu, depois de ser atingido por um raio, ao sobrevoar a Amazônia peruana. Todos morreram, à exceção da jovem Juliane Koepke, de 17 anos, que caiu de uma altitude de 3.000 metros, aproximadamente, ainda presa ao seu cinto de segurança. História semelhante à de George Lanson Jr., que tinha 17 anos, quando sobreviveu à queda do Lockheed 188, Electra da Galaxy Airlines, matando outras 70 pessoas a bordo, em janeiro de 1985. Os episódios de sobreviventes nessas circunstâncias incluem o de uma criança, de 4 anos, que escapou da queda do voo 255, da Northwest Airlines, em agosto de 1987, em que mais de 150 pessoas morreram no acidente, segundo os organizadores de um memorial pelas vítimas da catástrofe. Em 1995, uma menina, de 9 anos, foi a única sobrevivente da explosão, em pleno ar, de um avião, na Colômbia. Em 1997, um menino tailandês escapou de um acidente, que matou 65 pessoas, durante um voo da Vietnam Airlines. Em 2003, uma criança, de 3 anos, foi a única sobrevivente de um acidente aéreo, no Sudão, que matou 116 pessoas. Lamentemos, sem desespero, quantos se fizerem vítimas de desastres que nos confrangem a alma, pois nada acontece sem que Deus consinta. Esses fatos nos remetem a refletir sobre as ideias dos cientistas materialistas que creem que a sobrevivência não é uma questão de destino, pois mais de 90% dos acidentes aéreos têm sobreviventes, hoje em dia, graças aos avanços tecnológicos. Mas, a justificativa de avanços tecnológicos não explica as causas de uns morrerem e outros sobreviverem na mesma cena trágica. Como se processa a convocação de encarnados para uma desencarnação coletiva? Qual a explicação espiritual para o fato de pessoas saírem ilesas das catástrofes, algumas, até mesmo, desistindo da viagem ou, então, perdendo o embarque, em transportes a serem acidentados? As respostas são baseadas nas premissas de que o acaso não pode reger fenômenos inteligentes e na certeza da infalibilidade da lei divina, agindo por conta de espíritos prepostos, sob a subordinação das entidades superiores. A cada um será dado segundo as suas obras. Ensinam os espíritos, mediante comparação simples, mas de forma altamente significativa, que justiça sem amor é como terra sem água. O pensamento da espiritualidade superior sobre o tema significa que a justiça é perfeita, porque Deus a fez assistida pelo amor, para que os endividados não sejam aniquilados. A doutrina dos espíritos, embasada em O Livro dos Espíritos, não respalda a ideia de fatalidade, tratando especificamente do assunto, merecendo, por isso, leitura e reflexão. Então, qual a finalidade desses acidentes que causam a morte conjunta de várias pessoas? Como a justiça divina pode ser percebida nessas situações? Porque algumas pessoas escapam, como vimos acima. Lembrando que fatalidade, destino e azar são palavras sempre citadas em situações como essas, vejamos como os espíritos nos esclarecem. Fatalidade, destino e azar são palavras que não combinam com a doutrina espírita. Da mesma forma a palavra sorte, usada para aqueles que escapam desse tipo de situação. Que conceitos estão por trás dessas palavras? O Livro dos Espíritos explica, dentre outras informações a respeito, que a fatalidade só existe no tocante à escolha feita pelo espírito, ao encarnar,
de sofrer esta ou aquela prova. Feita a escolha, ele traça, para si mesmo, uma espécie de destino, que é a própria consequência da posição em que se encontra. Em verdade, fatal, no verdadeiro sentido da palavra, só o instante da morte. Chegado esse momento, de uma forma ou de outra, a ele não podemos fugir. Em chegando a hora de retornar ao plano espiritual, nada nos livrará e, inconscientemente, guardamos em nós o gênero de morte que nos aguarda, pois isso nos foi revelado quando fizemos a escolha desta ou daquela existência. Não nos esqueçamos de que somente os acontecimentos importantes, e capazes de influir nossa evolução moral, são previstos por Deus, porque são úteis à nossa purificação e à nossa instrução. Nas mortes coletivas, como os casos tão dramáticos ocorridos nos recentes desastres aéreos, somente encontraremos uma justificativa lógica para os respectivos acontecimentos, se analisarmos, atentamente, as explicações que só a doutrina espírita nos fornece, para confirmar que, até mesmo nesses desastres, a lei de justiça se faz presente, pois, como nos afirma o codificador, não há efeito sem que haja uma causa que o justifique. Todos os nossos irmãos que pereceram, em desastres aéreos, carregavam, na alma, motivos para se ajustarem com a lei maior, a fim de quitar seus débitos com a justiça divina, que não falha jamais, encontrando, aí, a oportunidade sublime do resgate libertador. Salvo exceção, pode-se admitir, como regra geral, que todos aqueles que têm um compromisso em comum, reunidos numa existência, já viveram juntos para trabalharem pelo mesmo resultado, e se acharão reunidos ainda no futuro, até que tenham alcançado um objetivo, quer dizer, expiado o passado, ou cumprido a missão aceita. Vamos encontrar no livro Chico Xavier Pede Licença, no capítulo 19, intitulado Desencarnações Coletivas, as sábias explicações para o fenômeno das mortes coletivas, quando o benfeitor Emmanuel responde pergunta endereçada a ele, por algumas dezenas de pessoas, em reunião pública, realizada na noite de 22 de 08 de 1972, em Uberaba, MG, e que aqui transcrevemos, sendo Deus a bondade infinita, porque permite a morte aflitiva de tantas pessoas enclausuradas e indefesas, como nos casos de incêndios, e de quedas de aeronaves. Responde Emmanuel, realmente, reconhecemos em Deus o perfeito amor, aliado à justiça perfeita. E o homem, filho de Deus, crescendo em amor, traz consigo a justiça imanente, convertendo-se, em razão disso, em qualquer situação, no mais severo julgador de si próprio. Como se processa a provação coletiva, resgate? O mentor do Chico esclarece, na provação coletiva, verifica-se a convocação dos espíritos encarnados, participantes do mesmo débito, com referência ao passado delituoso e obscuro. O mecanismo da justiça, na lei das compensações, funciona, então, espontaneamente, através dos prepostos do Cristo, que convocam os comparsos da dívida do pretérito para os resgates em comum, razão porque, muitas vezes, intitulais doloroso caso as circunstâncias que reúnem as criaturas mais díspares no mesmo acidente, que lhes ocasiona a morte do corpo físico ou as mais variadas mutilações, no quadro dos seus compromissos individuais. Diante de tantos lúcidos esclarecimentos, não mais podemos ter quaisquer dúvidas de que a justiça divina exerce sua ação, exatamente, com todos aqueles que, em algum momento, contrariaram a harmonia da lei de amor e caridade e, por isso mesmo, cedo ou tarde, defrontar-se-ão, inexoravelmente, com a lei de causa e efeito, ou, se preferirem, com a máxima proferida pela sabedoria popular, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. É importante destacar que, em O Evangelho segundo o Espiritismo, o mestre Lyonês assinala, não se deve crer, entretanto, que todo sofrimento,
porque se passa neste mundo, seja, necessariamente, o indício de uma determinada falta. Trata-se, frequentemente, de simples provas escolhidas pelo Espírito para sua purificação, para acelerar o seu adiantamento. Diante do exposto, afirmamos que a função da dor é ampliar horizontes, para, realmente, vislumbrarmos os concretos caminhos amorosos do equilíbrio. Por isso, diante dos compromissos kármicos, em expiações coletivas ou individuais, lembremos-nos sempre de que a finalidade da lei de Deus é a perfeição do espírito, e que estamos, a cada dia, caminhando nessa direção, onde o nosso esforço pessoal e a busca da paz estarão agindo a nosso favor, minimizando, ao máximo, o peso dos débitos do ontem. Eutanásia e suicídio, alguns apontamentos espíritas. Notícia recente relata que a Justiça da Inglaterra absolveu Bridget Kathleen Gilderdahl, pelo crime de tentativa de homicídio, por ter induzido, ao suicídio, a filha Lynn Gilderdahl, portadora de esclerose múltipla, que se comunicava, apenas, através de sinais, e estava, há 17 anos, aprisionada em uma cama. A corte foi informada de que Lynn já havia tentado se matar antes e registrado um pedido para que não mais fosse ressuscitada. Gilderdahl confessou ter auxiliado a filha a suicidar-se depois de ter tentado, sem sucesso, convencê-la a permanecer viva. A decisão do Tribunal de Lewes, no condado de East Sussex, ganhou as páginas dos principais jornais ingleses porque, dias antes, a mesma justiça britânica condenou Francis Inglis à prisão perpétua por ter induzido à morte, com injeções de heroína, o filho que havia sofrido lesão cerebral e estava sob tratamento intensivo, desde 2007, gerando debates sobre mudanças nas leis que tratam de suicídio assistido, eutanásia e homicídio. Enquanto o juiz do caso Gilderdahl declarou apoio à ré, o juiz Brian Barker do caso de Inglis disse que não há na lei nenhum conceito sobre assassinato misericordioso. Isso continua sendo assassinato. Sem entrar no mérito jurídico, a manchete nos induz a comentar, doutrinariamente, sobre a eutanásia e o suicídio. A eutanásia, como sabemos, é uma prática que não tem o apoio da doutrina espírita. Kardec e outros autores, como Joana de Ângeles, já se posicionaram sobre esse tema. Muitos médicos revelam que eutanásia é a prática habitual em UTIs do Brasil, e que apressar, sem dor ou sofrimento, a morte de um doente incurável é ato frequente e, muitas vezes, pouco discutido nas UTIs dos hospitais brasileiros. Apesar de a Associação de Medicina Intensiva Brasileira negar que a eutanásia seja frequente nas UTIs, existem aqueles que admitem razões mais práticas, como, por exemplo, a necessidade de vaga no UTI, para alguém com chances de sobrevivência, ou a pressão, na medicina privada, para diminuir custos. Nos conselhos regionais de medicina, a tendência é de aceitação da eutanásia, exceto em casos esparsos de desentendimentos entre familiares sobre a hora de cessar os tratamentos. Médicos e especialistas em bioética defendem, na verdade, um tipo específico de eutanásia, a ortotanásia, que seria o ato de retirar equipamentos ou medicações, de que se servem, para prolongar a vida de um doente terminal. Ao retirar esses suportes de vida, mantendo, apenas, analgesia e tranquilizantes, espera-se que a natureza se encarregue da morte. A eutanásia vem suscitando controvérsias nos meios jurídicos, lembrando, no entanto, que a nossa Constituição e o direito penal brasileiro são bem claros, constitui assassínio comum. Nas hostes médicas, sob o ponto de vista da ética da medicina, a vida é considerada um dom sagrado e, portanto, é vedada, ao médico, a pretensão de ser juiz da vida ou da morte de alguém. A propósito, é importante deixar consignado que a Associação Mundial de Medicina, desde 1987, na Declaração de Madrid,
considera a eutanásia como sendo um procedimento, eticamente, inadequado. No aspecto moral ou religioso, sobretudo espírita, lembremos que não são poucos os casos de pessoas desenganadas pela medicina, oficial e tradicional, que procuram outras alternativas e logram curas espetaculares, seja através